sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na última parte da nossa congregação, neste sábado, nos voltamos para o capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos, e nós estamos nesse texto que vai do versículo 13 ao versículo de número 21, cujo título é Tiago. Esse Tiago aí não era um apóstolo, tá? O apóstolo Tiago, irmão de João, já havia morrido lá no capítulo 12. Esse Tiago aí do capítulo 15, ele era um meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria. E esse Tiago foi escolhido pelos apóstolos para ser o primeiro bispo da igreja de Jerusalém. E como nesse capítulo 15, todos os apóstolos e outras pessoas estavam reunidos neste primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Tiago, como o bispo daquela igreja, dentre outras pessoas, tomou também a palavra para trazer uma resolução ao problema que estava acontecendo. Qual era o problema? O problema é que os cristãos convertidos a Cristo do judaísmo, cristãos que antes eram judeus, estavam querendo obrigar os gentios que nunca tinham sido judeus e se converteram, foram convertidos também a Cristo, a se circuncidarem, como na antiga aliança. Esses judeus, convertidos ao cristianismo, mantinham muitos costumes judaicos. Por isso que nós já falamos acerca desse assunto hoje aí, no Salmo 74, que a mesma coisa acontece hoje, quando pessoas querem judaizar o cristianismo. Estes judeus convertidos ao cristianismo, lá no primeiro século, queriam judaizar os gentios convertidos a Cristo. E quem foi convertido a Cristo não precisa de nenhum símbolo judaico, de nenhuma regra judaica. O que nós temos é Cristo, e Cristo nos basta. O que nós temos é o Evangelho nos basta. Sola Escritura, somente a Escritura, a palavra de Deus nos basta. Circuncisão era coisa do Antigo Testamento e não do Novo Testamento. E depois o apóstolo Paulo, que também estava presente nesse concílio, quando ele escreveu aos Gálatas, ele falou uma palavra muito séria. Ele disse assim, se alguém de vocês se deixar circuncidar, vão cair da graça, cair de Cristo, vão perder salvação. Porque é isso que significa se voltar para coisas da antiga aliança, significa rejeitar a nova. E quem rejeita a nova aliança, rejeita Jesus. E quem rejeita Jesus, perde salvação. Muito bem. Tiago se manifestou então nessa reunião, do versículo 13 até o versículo 21. E nós já vimos que esse texto está dividido em duas partes. Primeiro, Tiago fez uma conclusão positiva, nos versículos de 13 até o 18, acerca das pessoas que falaram antes dele, que foram o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé. Esses três apóstolos falaram antes de Tiago, e Tiago fez uma conclusão positiva acerca do que eles falaram, cujo tema principal era que Deus está edificando um povo que nunca foi judeu, que nunca foi de Israel, que nunca foi consanguineamente descendentes de Abraão, Isaque e Jacó.
mas que recebem o mesmo dom da fé que Deus também deu a eles. Então Tiago faz essa conclusão positiva e depois ele, como bispo da igreja de Jerusalém, determina que uma carta seja escrita para todos aqueles primeiros cristãos daquela época. Por isso o título aqui do texto dos versículos 19 a 21 é escrever uma carta. Esse texto aí do 19 ao 21, escrever uma carta, está dividido assim, ó. Os versículos 19 e 20, Tiago fala sobre escrever essa carta. E no versículo 21 ele fala, por que escrever essa carta? Esses 3 versículos são tão importantes, e eles têm coisas tão importantes para a gente meditar, que nós vamos, nessas nossas 3 congregações, ficar neles. Hoje no 19, amanhã de manhã no 20 e amanhã à noite no 21. Como hoje é no 19, o 19 está aqui junto com o 20 no título escrever, e se divide assim, ó. O 19 tem o título de julgamento de Tiago, o discernimento que Tiago teve. E versículo 20, as abstenções, esse versículo 20 vamos ver amanhã pela manhã, as abstenções que os cristãos deveriam fazer, e deveriam então essas abstenções ser bem explicadas na carta que seria escrita. Como hoje vamos ficar só no versículo 19, julgamento de Tiago, né? O julgamento que Tiago fez dessa questão. Então ele próprio declarou assim, ó, Tiago falando, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Vamos repetir? Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. O julgamento de Tiago é um discernimento espiritual, um discernimento correto, um discernimento de acordo com a palavra, e um discernimento muito importante para entendermos determinadas coisas. Eu quero explicar isso da seguinte forma: existe uma radical diferença, como do joio para o trigo, como da luz para as trevas, como de bênção e maldição, como de morte e vida. Existe uma grande diferença entre espiritualidade e religiosidade. As pessoas querem confundir. Confundir, o que é confundir? É fundir duas coisas juntas. Fundir duas coisas que são diferentes, fundi-las, colocá-las juntas. Isso é fazer uma confusão. Isso é confundir. Confundir duas coisas que não podem ser confundidas. Duas coisas que não podem ser fundidas juntas. Não pode fundir luz e trevas. Não pode fundir bênção e maldição. Não tem como fundir morte e vida. E não tem como fundir espiritualidade e religiosidade. O que é espiritualidade? A espiritualidade é a qualidade dada por Deus, pela graça de Deus, mediante a obra da salvação, ao homem convertido que passa a ser homem espiritual. Como Paulo definiu em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 15 e 16. O homem espiritual julga todas as coisas,
e ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem espiritual tem a mente de Cristo. O que acontece na religiosidade? A religiosidade forma pessoas religiosas, pessoas que não têm a marca de Cristo, não têm o selo de Cristo e não têm a mente de Cristo. Elas têm a marca da sua religião, elas têm a mente da sua religião e não de Cristo. É por isso que de vez em quando eu falo aqui, como já falei aqui no decorrer das nossas exposições no livro dos Atos dos Apóstolos, que o verdadeiro cristianismo bíblico, espiritual, não é religião. Religião é uma perversão. Quem pensa que religião é uma coisa boa, está enganado pelo pai da mentira. Religião é uma perversão. A religião foi simbolizada pelas folhas de figueira que o próprio Adão e Eva fizeram para tentar encobrir a sua nudez. Aquelas folhas representam a religiosidade. Deus não aprovou aquelas vestes. E Deus então fez uma veste nova para eles, de uma pele de um animal que o próprio Deus sacrificou, representando Jesus. Aí aquelas vestes de pele de animal, Deus aprovou, porque foi o próprio Deus quem fez, porque representava agora que eles estavam revestidos de Cristo, e não, vou usar essa palavra, travestidos de uma religião qualquer ou de uma religiosidade qualquer. Porque o mundo é tão cheio de religiões das mais diversas possíveis? Porque isso é uma tendência da mente humana decaída, do ser humano decaído, ser religioso e construir uma religião. Jesus não veio trazer uma religião, senão ele diria assim: olha, tem muitas religiões no mundo e eu vim trazer mais uma que é boa também, tá? Vim trazer mais uma religião. Jesus não disse isso, nunca disse isso. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O homem convertido, que se torna um homem espiritual, esse é o homem verdadeiramente livre. A espiritualidade liberta, a religiosidade escraviza, coloca algemas, uniformiza as pessoas, coloca as pessoas dentro de um quadrado, um cercado, de onde elas não podem fugir dali, debaixo de ameaça. Se sair da nossa religião, você está amaldiçoado. A religião escraviza. O cristianismo não é religião, e o cristianismo transformado em religião, que a gente vê aí no mundo, com o nome de catolicismo e também no meio do protestantismo, quando o cristianismo é transformado em religião, é porque esse cristianismo perdeu Cristo. É um cristianismo sem Cristo. É um cristianismo engessado, é um cristianismo acorrentado a leis, práticas e normas que não são evangélicas, mas religiosas. São pessoas revestidas da camisa da sua religião e não das novas vestes em Cristo Jesus. É uma grande diferença. É isso que Tiago está discernindo aqui. Espera um pouco aí. Circuncisão é algo que faz parte da antiga aliança, e agora, como a antiga aliança acabou, ela faz parte da religião judaica.
Por que nós temos que obrigar homens que nunca foram judeus, mas foram libertos por Cristo, foram convertidos por Cristo? Vocês agora têm que se circuncidar? E é isso que acontece em muitas denominações. Não apenas falando de circuncisão, mas de um monte de leis e regras e usos e costumes inventados pelas denominações. Aí Jesus vai lá e converte um homem, porque uma denominação não converte homem algum, quem converte é Jesus. Jesus vai lá e converte uma pessoa, enche ela com o Espírito Santo, liberta ela do pecado. Aí ela vem para a denominação, e a denominação fala assim: muito bem, agora que você é um crente, agora que você está liberto, você tem que entender as regras da nossa denominação. E quer encaixotar essa pessoa, transformar esse homem espiritual em um homem religioso. É por isso que Jesus disse assim, como falou o profeta Isaías: esse povo só me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, porque tudo o que eles fazem é obedecer a normas e a regras de homens, e não ao Senhor. O Senhor nos libertou do pecado, e isso também inclui religiosidade, para sermos homens e mulheres espirituais. E tem muita gente por aí que fica, como o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, e eu coloquei aqui para terminar essa passagem, Gálatas 2:4, muita gente que quer espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus. E Paulo disse assim, ó: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Somos livres em Cristo, livres para ser santos, livres para ser santificados, livres para sermos guiados pelo Espírito Santo até a casa do Pai. Não nos deixemos escravizar por religiosidades mórbidas que já mataram a vida espiritual do denominacionalismo evangélico em geral. Jesus não mandou a igreja criar normas. Jesus mandou a igreja fazer discípulos, ensinando a eles tudo o que ele, Jesus, ordenou. Não discípulos da denominação, discípulos de Jesus Cristo. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.